que está presente, ó Pai, no nosso meio nesta manhã. E teu Espírito Santo, Pai, continue tendo toda a liberdade para entrar nos nossos corações, nessa caminhada, Pai. A tua palavra, Deus, faça, Deus, uma entre alma e espírito em nós, e nós possamos, Pai, aprender contigo e aplicar no dia a dia, para nós vivemos, Pai, contigo. Amém. Amém, tá? Eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Semana passada foi um assunto um pouquinho mais, eu diria assim, nebuloso, um pouco mais difícil, né? Algumas questões mais negativas acerca das recomendações do apóstolo Pedro. Hoje vamos entrar para uma linha um pouco mais positiva. Na aula passada, irmãos, nós falamos sobre 4 atitudes que devemos ter enquanto esperamos por Cristo. Nós estamos vivendo nessa fase da espera da vinda do Senhor Jesus. E Pedro, logicamente que os estudiosos chegam a essa conclusão, né? De que ao ler esse capítulo 4 de Pedro, eles entenderam que há 4 atitudes que nós, como filhos de Deus, devemos ter enquanto esperamos a vinda de Jesus. A vinda de Cristo não é algo passivo de nossa parte, é algo que a gente precisa viver de uma maneira bastante ativa. E a primeira delas que a gente viu é uma atitude militante contra o pecado. Depois, uma atitude paciente, uma atitude tolerante para com os perdidos. Muitas vezes eles vão nos ofender pelas os mais variados objetivos, né? Motivos. Mas a paciência é algo que deve ser exercitado e a gente precisa desenvolver em relação aos perdidos. Hoje a gente vai ver sobre uma atitude de expectativa para a volta de Jesus. Nós precisamos ter essa expectativa bastante fervorosa, e essa expectativa, de fato, vai nortear o nosso comportamento como cristãos. E, por fim, uma atitude fervorosa para com os santos. Enquanto nós precisamos ter uma atitude tolerante em relação aos perdidos, em relação aos cristãos, aos irmãos da fé, temos que ter uma atitude fervorosa. E as palavras-chave da aula de hoje são Deus, fim dos tempos, oração, amor, perdão, hospitalidade e dom. São essas palavrinhas-chave que nós vamos ter aqui hoje, são palavras que vão nortear esse texto. Eu vou ler dos versos 7 ao 11 de 1 Pedro 4, e aí, em sequência, eu vou dar aqui o início da exposição. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O apóstolo Pedro começa dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. E aí, o que ele fala é que sejamos alertas, criteriosos e que venhamos a nos dedicar à oração. A versão que estou usando aqui é a NVI. Eventualmente, eu farei aqui o uso de alguma outra versão que melhor explica aquilo que está no original, mas, via de regra, estou usando a Nova Versão Internacional. Então, se os irmãos tiverem algo que diz um pouquinho diferente na sua Bíblia, não tem problema nenhum, tá?
são versões, às vezes eles atualizam a linguagem, a língua portuguesa para uma língua mais contemporânea, uma língua que mais se aproxima do sentido que a gente entende. Quando Jesus, o próprio Jesus, ele faz uso da expressão está próximo, e ele exortou certa vez o seguinte: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, vocês veem que essa expressão não é algo novo que ocorre, não é uma invenção de Pedro. Pedro já tinha ouvido essa expressão, o fim de todas as coisas está próximo, ou algo grandioso está próximo. Pedro já usou isso. E o próprio Jesus já usou isso. Isso significa aqui duas coisas básicas. Com Jesus, o reino de Deus está presente agora, e nós já vivenciamos várias práticas, várias questões do reino de Deus. Nós temos um reino, nós temos um rei que governa, e nós aqui entramos debaixo como súditos, muito embora Deus nos vê como filhos. E esse reino de Deus, ele já está presente, mas ainda não. É o famoso já e ainda não da teologia. Já aconteceu, mas esse reino, ele aguarda por uma plenitude. Ele se aproxima cada vez mais. E esse reino está se consumando. Quer dizer, nós já entramos na fase do fim, quando Jesus proclamou, quando Jesus inaugurou o reino de Deus nesse mundo, nós entramos para o início do fim de todas as coisas. Eu não sei em que fase nós estamos do fim. Pode ser que estamos no meio do fim, no fim do fim. Vamos imaginar aqui o Campeonato Brasileiro, né? Ou a Copa do Brasil, que geralmente a final é feita em 2 jogos, né? Então, você tem o primeiro jogo, que é o primeiro jogo da final. É a final. Mas ainda não é o fim do fim. O fim do fim é quando o último jogo acontece, e no último jogo o Corinthians perde a Copa do Brasil. Ali é o fim do fim. Tá? Aí não tem mais o que fazer. Mas até então, estamos no período do fim. Eu espero que o Ronald não fique bravo comigo com essa piadinha de mau gosto que eu falei aqui do Corinthians, tá? É só para exemplificar mesmo. O tempo do fim iniciou com a vinda de Jesus na terra, com a proclamação do reino de Deus, com a crucificação, com a ressurreição e com a ascensão do Messias, quando ele subiu ao céu. Então, ali começou o processo do fim. Mas esse fim, ele vai ter um auge quando Jesus finalmente retornar, quando ele implantar o reino messiânico. E aí a gente não vai saber exatamente como definir esse reino messiânico, porque há muitas versões, muitas percepções diferentes. Mas todos concordam que sim, Jesus vai voltar e que também haverá um juízo final. Bom, uma vez que o fim já começou, todo o tempo que agora a gente vive é um tempo determinado pelos acontecimentos escatológicos, os eventos do fim, que são situados antes da gente, aqueles eventos que nós já estamos vivenciando hoje, que poderíamos chamar de princípio das dores, mas também são os eventos que se referem a vinda de Cristo, talvez a tribulação, e todos esses elementos. Os cristãos da igreja primitiva, eles já esperavam que Jesus voltasse no tempo deles. Era uma ansiedade cristina naquele período. Eu acho que é uma ansiedade que todos nós temos. Por isso que a gente, às vezes, fala assim, Maranata, vem Senhor Jesus. Temos, inclusive, uma belíssima canção cantada pela Fernanda Madalone, se não me engano, Maranata, vem Senhor. Essa deveria ser a nossa oração diária. Bom, isso não ocorreu no tempo deles. Mas, irmãos, essa promessa, ela não é inválida. O tempo do Senhor é outro. Nós vivemos no tempo cronológico. O tempo do Senhor é um outro tempo. É aquele tempo atemporal, fora do tempo. É um tempo eterno. Então, aquilo que para nós pode durar muito, demorar demais, para Deus pode ser apenas poucos segundos. Bom, independente de modo como essa profecia é interpretada, todos precisamos viver a expectativa da vida de Cristo.
eu não gosto muito de entrar em detalhes. Ah, vai ser 1000 anos, não vai ser 1000 anos. Isso não tem muito problema, irmãos. O que a gente precisa é entender que Jesus vai voltar e que nós precisamos sim viver essa expectativa. O modo como vivemos hoje determinará, isso é importante, o julgamento e a recompensa do dia final. Então, o que vai determinar o fim? Inclusive a nossa vida, a nossa jornada. Vai ser a maneira como a gente vive, expressa nas nossas relações com o próximo e com Deus, já no dia de hoje. A expectativa, importante isso, a expectativa da vinda de Jesus não deve transformar a gente em pessoas preguiçosas e muito menos em fanáticos. Sabe, irmãos, tem pessoas que pensam assim, bom, já que Jesus vai voltar, então eu não preciso mais fazer nada. Interessante, pessoas já vivenciaram isso no passado. Né? Ah, Jesus vai voltar na virada do ano 999 para o 1000. Então, muitos foram lá e se desfizeram de todos os bens, e aguardando a vinda de Jesus. Interessante, Jesus nunca mencionou data da volta dele. Ele mesmo declarou, olha, que quanto o dia e a hora da vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, nem os anjos sabem, nem ele próprio, apenas o Pai. Então, nós não podemos, né, nem transformar aqui em sonhadores, pessoas que só vivem com a cabeça no céu e não agem já nesse mundo até para evangelizar e levar o máximo de pessoas junto na vinda de Jesus, mas também nem pessoas fanáticas. Pessoas que só falam nisso, só ficam preocupadas com isso, só ficam tentando achar interpretações. Isso de nada resolve, tá? Jesus vai voltar. Quando? Bom, a gente não sabe. Isso é algo que o Pai Celestial definiu. E só Ele sabe. E aqui a recomendação é a seguinte. Portanto, bom, já que Jesus vai voltar, já que o fim está próximo, portanto, sejam criteriosos. Em alguma outra tradução fala, sejam sensatos, estejam alertas, estejam sóbrios. A ideia que Pedro transmite aqui é que busquemos sobriedade, busquemos comedimento, clareza, estabilidade mental. De modo bastante simples, significa mantenha a cabeça no lugar. Há muitas pessoas que perdem a cabeça, que realmente entram num fanatismo exagerado e acabam fazendo besteiras, profetizando o dia da vinda de Jesus, assim, colocando as pessoas contra a parede através de uma teologia do medo. Volta porque senão... Não, a gente sabe que é verdade, se a pessoa não se converter, ela infelizmente não vai ser salva. Mas oprimir o outro com uma teologia do medo não é interessante. Nós queremos usar sim a teologia da graça de Deus. A teologia da cruz, Jesus morreu na cruz por nós, mas também a teologia da graça, e eu acho que isso gera muito mais responsabilidade. Esse é um tipo de orientação, irmãos, cujo objetivo é prevenir sobre ideias tumultuadas, sobre profecias, que podem sim gerar desequilíbrio tanto na vida pessoal quanto na vida ministerial. Há pessoas que são capazes, há pessoas que são bastante, eu diria assim, sinceras na sua vida cristã, mas que em algum momento elas perderam a linha, saíram dos trilhos, saíram dos eixos, por causa de uma ênfase bíblica exagerada, ou alguma distorção da própria palavra de Deus. Irmãos, ao invés de às vezes, dar um enfoque muito pessoal, às vezes por uma conta de uma experiência pessoal, é melhor viver um evangelho um pouco mais, eu diria assim, arraigado, de fato nas raízes, um pouco mais tradicional. Eu não digo que nós reconhecemos a influência do Espírito Santo, acreditamos nos dons de línguas, nas profecias, nas curas espirituais, nos dons carismáticos de maneira geral, mas quando a gente dá muita ênfase para certos aspectos bíblicos, que às vezes são baseados em experiências, ou algum sonho da vinda de Jesus, poxa, aí a gente acaba transformando isso em doutrina, pregando isso, e acabamos errando data, como tem pessoas que já profetizaram várias vezes a vinda de Jesus, inclusive nessa última década passada e agora também,
tá? Então, há inclusive quem preveja essa vinda de Jesus e acaba se desfazendo, conforme eu já mencionei, inclusive dos seus próprios bens, contrariando a advertência de Jesus. Irmãos, Jesus nunca falou de data. Então, vamos esperar, tá? Vamos, sim, viver nessa expectativa, mas sem ficar colocando data ou hora. O contrário aqui de ser criterioso e sóbrio é ser muito apressado, ser insensato. O crente que é criterioso, o crente que é sóbrio, ele vai ter uma vida com propósitos. Ele vai sonhar, ele vai incluir pessoas nos sonhos dele, tá? A igreja vai ser uma igreja vibrante, porque ela vive em torno de um propósito. A nossa família vai buscar prosperar em várias áreas, seja na parte da cultura, seja na parte das finanças, sempre de um modo sensato, sem prejudicar os outros, mas vai ser uma pessoa comedida, ela não vai também entrar em dívidas desnecessárias, ela vai viver de uma maneira sóbria, não uma maneira intempestiva, desequilibrada, e também ela vai reconhecer Deus na vida dos irmãos, e não vai ficar julgando se eles falam ou não falam em outras línguas, e vão ficar aí medindo a espiritualidade dos outros por conta de algum dom espiritual. Essa pessoa vai ser sóbria. Ela vai ter também discernimento, não apenas sobre questões doutrinárias, sim, mas ela vai ser sóbria e também nas questões práticas da vida, do dia a dia. De modo prático, irmãos, devemos viver o tempo que nos resta sob a luz da vinda de Jesus. Então, vamos trabalhar, vamos fazer o bem ao próximo, vamos evangelizar, vamos fazer os nossos negócios, dar as nossas aulas, os nossos cultos, as nossas consultorias, mas tudo com essa expectativa bem equilibrada da vinda de Jesus. E aí ele vai falar o seguinte, olha, sejam sóbrios, sejam moderados e dediquem-se à oração. Quem é sóbrio, quem vive na sobriedade, se dedica na oração. Irmãos, não é fácil orar. Não é fácil orar. Há muitas coisas que tomam o nosso tempo. Ora, para participar de um estudo bíblico no domingo de manhã, é algo que toma tempo. Assim na oração também. O trabalho toma tempo, a descontração, o lazer toma tempo. Um bom filme na Netflix toma tempo, né? Rouba o nosso tempo. Até o amor ao mundo, às vezes, toma o tempo de oração. Por essa razão, Pedro chama atenção para sermos sensatos, sejamos sóbrios, equilibrados, sejamos criteriosos e alertas, a fim de que nós também dedicamos um tempo à oração. Tudo bem? Nós não precisamos passar 24 horas na igreja. Nós não precisamos ficar o tempo todo com a Bíblia, lendo a Bíblia. Mas ter um tempo e entender que o nosso culto, o nosso tempo de oração é todo o tempo. Estamos trabalhando, estamos conversando com o irmão. Tudo aquilo que a gente faz, segundo a palavra, deve ser feita para a glória de Deus. Tá? Isso é ter uma vida bastante equilibrada. Há outras referências sobre vigiar, sobre dedicar a oração no Novo Testamento. Quem vigia é como aquele guarda que se mantém alerta. E quem ora, ele se mantém equilibrado. E já há pesquisas científicas que diz que a oração ela diminui a ansiedade, porque a pessoa entra num estado meditativo, entra num estado de paz espiritual, de tranquilidade. Mas aí que é algo bastante importante. Oração, irmãos, é 10% falarmos com Deus e 90% permitir que Deus fale com a gente, em que ficamos em pleno silêncio. Eu estou aqui falando em percentual, é uma estimativa. O que eu quero dizer é o seguinte, quando formos falar com Deus na oração, vamos deixar tempo para Ele falar. Porque se só eu falo, quando que Deus vai ter tempo de falar? Às vezes achamos errado, que orar é falar 2, 3 horas com Deus sem parar. Mas em que momento que Deus vai ministrar ao nosso coração e quando que Ele vai falar com a gente? Então, precisamos também ser moderados na oração. Eu falo um pouco e Deus fala muito. Afinal de contas, Deus deu uma boca e deu 2 ouvidos. Né? Eu acho que isso já traz uma dica aqui no campo biológico para a gente entender essa questão. Quando os apóstolos exortam para estarem prontos para a vinda do Senhor, eles não chamam seus discípulos primeiramente para a ação, mas para as orações.
Desse modo, eles seguem o Senhor que dedicou sua vida em oração. Antes de fazer qualquer coisa, vamos orar. E a oração não é apenas uma coisa assim, eu já decidi, então eu vou orar e tal. Não. É como aquela pessoa que vai pedir um conselho para um outro, mas já tomou a decisão. Isso não adianta. Primeiro precisamos orar, pedir orientação. E depois, se Deus permitir, a gente vai lá e toma a ação. Precisamos ter uma atitude fervorosa também para com os santos. E logo mais eu vou abrir espaço para vocês. Quem espera pela vinda de Cristo, pensará nos seus irmãos em Cristo e nos demais semelhantes de maneira apropriada. Pastor Guto ontem tocou nesse assunto, acerca de pessoas que, apesar de que a panela ia para aquele fogão a lenha e ficava toda preta, havia uma irmã lá que deixava aquela panela brilhando, porque ela queria fazer algo brilhoso, algo bonito para Deus. Fazendo para as pessoas, a gente faz para os irmãos. Em tempos de provação e perseguição, o amor que nós devemos pelas pessoas tem que ser maior ainda. Maior ainda. Vivenciar o amor em tempos bons é fácil. Agora, vivenciar o amor em tempos difíceis não é algo tão fácil. E aí que vai se diferenciar entre o menino espiritual e o adulto espiritual. E Pedro vai continuar dizendo o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. O versículo 8 está interligado ao versículo anterior, ao 7. Significa que quem ora é capaz de amar. Quem ora é capaz de perdoar. Quem ora vai ser hospitaleiro e vai ser capaz de servir as outras pessoas. Porque Jesus também fez tudo isso. E ele ensinou vários princípios desses na oração do Pai Nosso. Nota-se que orar e agir estão inseparavelmente conectados. São como duas asas. Eu oro e eu vou para a ação. A oração, na verdade, aqui é o fundamento da minha ação. E a oração é o fundamento da minha diaconia, ou é o fundamento do serviço que eu presto para os outros, da demonstração que eu presto para os outros. Também foi falado ontem acerca do voluntariado, as pessoas que fazem máscaras e aventais para doar. É uma expressão de amor em tempo de tribulação. E a igreja acerta em cheio quando faz esse tipo de ação. O amor também é o fruto primordial do Espírito Santo, do qual depende todos os demais frutos ou partes desse fruto. A falta do amor gera hipocrisia, gera indelicadeza, gera desavenças. Quando eu amo, eu procuro ser delicado, eu procuro pedir perdão, eu não vou ser hipócrita, eu vou saber admitir os meus próprios erros e as minhas próprias falhas. Eu vou tentar não entrar em desavença, mas quando eu entrar, eu vou tentar a reconciliação o mais rápido possível. Por essa razão, o amor deve ser sempre mútuo e ele tem que ser recíproco. Eu amo, mas também eu recebo esse amor. Mas assim, irmãos, eu não devo amar só se eu for amado. Se outro não quer amar na mesma medida, tudo bem, isso é o problema dele. Mas eu vou fazer a minha parte. O amor também ele precisa ser sincero. Eu preciso perdoar. Não importa o pecado, eu preciso perdoar. Enquanto cristãos, precisamos nos esforçar para amar. O amor é uma ação. E toda ação ela envolve uma vontade, envolve um esforço. Não é apenas um sentimento. Paixão pode ser um sentimento. Agora, amor é algo que a gente vai construindo ao longo de toda uma vida. E aí sim eu preciso me esforçar, eu preciso ter uma vontade consagrada. Tal amor, mais uma vez, ele precisa ser muito mais evidente nos tempos de provações. Uma característica forte do amor é a seguinte: é que quem ama está apto para perdoar. O livro de Provérbios, no capítulo 10, verso 12, diz o seguinte, que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando o texto diz que o amor cobre todas as transgressões ou multidões de pecado, não significa, irmãos, aqui maquiar o pecado, dissimular o pecado. Porque Deus está cobrindo os pecados dos outros, para que ninguém mais veja, ou eu estou encobrindo um pecado. Não é nada disso, mas é um agir com amor, e eu vou explicar um pouco isso.
Deus vê de modo muito nítido os nossos pecados. Ele leva os nossos pecados a sério. Mas também Deus desmascara o pecado. E diante da confissão, Deus perdoa. E esse perdoar significa encobrir. Uma vez perdoado, Deus não lembra mais esse pecado. Ele deixa esse pecado no passado. E assim nós devemos fazer a mesma coisa. Quando nós perdoamos alguém, isso é muito importante para os casais. Eu machuquei a esposa ou vice-versa, perdoou. Na próxima briga ou na próxima discussão, nós não devemos levantar os velhos mortos, ressuscitar as velhas transgressões. Devemos encobrir, devemos deixar no passado. Assim, temos que agir da mesma maneira como Deus agiu. O amor não nos torna cegos. Claro que a gente vê o erro dos outros, e os próprios, inclusive, principalmente. Mas, ao contrário, quando vemos o pecado do irmão com clareza, conversaremos de uma maneira particular e citaremos o pecado pelo nome. Tá? É assim que a gente vai agir. Uma vez o pecado admitido, confessado, nós vamos orar com essa pessoa e vamos ajudá-la a crescer. O amor recíproco de um ao outro, ele levará à confissão e ao perdão. E o mais importante, quem ama jamais divulga pecados e erros dos irmãos perante os outros. Jamais faz isso. Tá? Isso é uma questão de ética, uma questão de carinho, de bom senso. Você conversou com alguém, você falou alguma coisa rude ali, você não vai ficar espalhando aquela situação que foi conversada no particular para todo mundo. Talvez a pessoa errou ali. Pode ser que ela admitiu, pode ser que ela não admitiu, mas isso não nos dá o direito de ficar levando a vida daquela pessoa para os outros. Tá? Isso é muito importante, isso é em todas as áreas da vida. Tá? Estamos numa conversa, numa reunião, e a gente pega aquela conversa e leva para fora. Com pessoas que não vão entender o contexto. Tá? Isso é completamente errado. Tá? Agora eu gostaria de ouvi-los, irmãos. Eu vou aqui parar o compartilhamento e a pergunta o assunto que eu já vou entrar é sobre hospitalidade. Eu vou falar um pouco sobre hospitalidade. Então, a pergunta é, para você, qual é a principal marca da hospitalidade? Qual que é a principal marca da hospitalidade? Falamos bastante sobre o amor, falamos bastante sobre oração, bastante naquilo que o texto dava de recurso para a gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre hospitalidade. Para você, qual que é a principal marca da hospitalidade? Lembrando aqui que falamos dentro de um contexto também de amor, tá? Então, acione lá a sua câmera, acione lá o seu microfone e aí, por favor, compartilhe. Qual que é a principal marca da hospitalidade para você? Bom dia, irmão. Bom dia. Eu fui criada numa casa que minha mãe e meu pai, eles eram muito hospitaleiros, muito. Tanto que todos os pastores, porque em Pompeia não tinha pastor, não tinha pastores, morando em Pompeia, e eles vinham de Marília. E sempre, a vida toda, foram meus pais que hospedavam os pastores, sempre. E eu tinha um tio na igreja, a família toda, mas ele falava, não gosto de receber, porque não sei o quê, não sei o quê. E eu fui criada assim, com minha mãe recebendo todo mundo, e uma coisa que eu via é que ela fazia com amor, muito amor. Meu pai também. Então, eles davam o melhor. Se um dormir, ele dava a melhor cama, para comer a melhor comida, a melhor toalha, tudo melhor. E eu via nisso amor neles. E nos ensinou. Tanto é que o Hermes gosta de receber, eu gosto de receber,
e ensinamos nossos filhos gostam de receber, e a gente faz isso com amor, porque a gente quer e oferece o melhor que nós temos, oferecer uma melhor cama, tudo, o melhor. Então, eu vejo nisso que é com amor, não tem outra maneira, não é que eu vou fazer para agradar, para aparecer ou para isso, não. A gente ama e quer que a pessoa se sinta muito bem na nossa casa. Então, eu vejo que a principal marca é o amor. Obrigado. Obrigado mesmo aí pela contribuição, tá? Mais alguém? Bom, eu acho que é também a gente fazer sem esperar que o outro vai retribuir para a gente. Eu acho que eu acho. Perfeito. Quer dizer, ser hospitaleiro e fazer isso esperando receber de volta não é legal, tá? É fazer apesar disso, né? A Marcelo Fernando escreveu aqui o seguinte: hospitalidade vai além do acolhimento físico, é tomar as dores dos outros para se sofrer junto e se alegrar juntos. Exatamente. Certinho. O que mais? Mais uma pessoa. Pastor, Sim. eu acho também que é um ato de coragem, viu? No tempo de hoje, também um ato de coragem. Que colocamos pessoas que não conhecemos, às vezes, dentro de casa, ou vizinhos, tal, que têm uma mentalidade ou um conceito diferente. Então, tem que ter um ato de coragem também, de colocar dentro de casa, que muitas vezes pessoas que nem vão colocar pés na igreja, ou nunca nem vão pensar em entrar numa igreja. Então, um ato de coragem que nós temos de colocar dentro de casa, tentar levar um pouco a palavra de Deus, né? Perfeito. Temos que ser corajosos. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado. Tá? O Ney colocou o seguinte: compartilhar o que temos recebido de Deus sem expectativa de retribuição. Tá? Perfeito, obrigado. Eu acho que é isso aí, né? Tem muito mais coisas e a gente já vai ver quais são essas questões aqui. Vamos lá. Pedro fala o seguinte: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Hospitalidade sem reclamação. O amor cristão, ele deve ser prático. Né? Não é algo platônico, não é nada disso. Apenas uma questão de gostar. Não, o amor cristão, ele faz algo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu algo, o seu único filho. Tá? Então, significa que devemos compartilhar do que temos com os outros na proporção da nossa fé, de modo generoso, inclusive do nosso lar. Inclusive do nosso lar. Na verdade, nada favorece mais a comunhão do que a hospitalidade. Lá na igreja, nós gostamos de ser hospitaleiros. Né? O Márcio vai lá de vez em quando, o Josué, lá na semana. E a gente gosta de atender muito bem as pessoas, porque entendemos que a hospitalidade tem que ser uma marca do cristão. No tempo do Novo Testamento, a hospitalidade era muito, muito importante. Era um grande recurso. Havia poucas hospedarias naquela época. Não havia hotéis como nós temos hoje. Mas os cristãos pobres, eles não tinham como pagar a hospedagem. Quem era perseguido naquele período, então ele estava em dupla desvantagem. Ele era perseguido, ele às vezes ele precisava ser deslocado do seu lar, ele fazia isso para não morrer, mas também ele não tinha onde ficar depois, então ele estava num problemão. Desse modo, receber tais pessoas em casa era uma grande providência de Deus. E essa providência resultava, ao menos, por um pouco de aconchego, a pessoa desfrutava de um pouco de segurança e de paz de espírito, de tranquilidade. Abraão também ofereceu hospitalidade para 3 desconhecidos. E depois descobriu que ele estava, na verdade, recebendo anjos na sua casa. Ao abrir o lar para os servos de Deus, nós ajudamos a promover a verdade. Interessante, o pastor Guto, há 2 cultos atrás, ele falou que ele recebia um pastor
se não me engano, japonês. E esse pastor falou algo que tocou o coração dele, inclusive relacionado àquilo que foi o chamado dele mais tarde. Mas por quê? Porque recebiam homens de Deus, santos de Deus, nas suas casas. Então, abrir o lar, recentemente eu falei numa reunião de liderança, nesse período de pandemia, de que cada lar deveria ser uma igreja. Nós não estamos indo na igreja física lá no templo Holiness agora, né? Poucas pessoas estão indo lá. Mas cada casa pode ser uma igreja. E nesse sentido, irmãos, quando as pessoas entram para a intimidade da nossa casa, ali nós podemos ouvi-las, ouvir os seus problemas e mesmo ministrar a palavra de Deus, seja de uma maneira intencional, no sentido assim, naquele bate-papo do dia a dia, ou mesmo criando uma célula, um núcleo de estudo bíblico, nós ajudamos a promover a verdade bíblica acerca da salvação. Ao compartilhar o lar com os outros, compartilhamos o próprio Jesus Cristo. Ser hospitaleiro não significa apenas oferecer alojamento, conforme alguém já falou aqui, mas significa oferecer acolhida cordial e amável no lar, em diferentes oportunidades. Ser hospitaleiro significa demonstrar o amor e também desistir do conforto e do egoísmo próprio até familiar. É algo que demanda sacrifício de tempo, demanda coragem, conforme alguém já falou também, demanda nossa energia e também recursos financeiros. Mas quando a gente coloca Cristo como centro da nossa vida, inclusive tendo a vinda de Jesus como nosso referencial, nós abriremos o nosso lar sem problema nenhum e permitiremos que as pessoas participem da nossa casa como sendo a casa do próprio Deus. Às vezes é possível oferecer espaço, mas sem essa disposição do coração. Por isso que Pedro fala o seguinte, olha, seja hospitaleiro sem reclamação. É que tem gente que vai dar onda, ou é hospitaleira por pressão social, mas ela vai fazer de qualquer jeito, não vai dar atenção que deveria dar, não vai dar dos recursos que poderia fazer para atender as pessoas da melhor maneira possível, vai deixar as pessoas de qualquer jeito, tá? E vai até ficar reclamando, olha, eu podia estar fazendo outra coisa, eu estou tendo que receber essa pessoa aqui. Irmãos, não é uma boa coisa, então é melhor não receber. Se é para receber alguém em casa com espírito de reclamação, melhor não receber, porque a visita vai sentir que ela não é bem-vinda ali. Tá? E eu acho que todos nós já tivemos essa experiência de não sentirmos muito bem-vindos, não é mesmo? E o que a gente quer fazer mesmo é ir logo embora, não é mesmo? Eu acho que é assim. Essa falta de disposição, ela resulta em murmuração. E não é bom que um crente fique murmurando. E aí vai entrar num assunto que o pastor Guto já tocou no assunto ontem. E olha, nós não combinamos nada, tá? Nós não combinamos falar sobre dons. Mas o pastor Guto falou ontem de dons, eu vou falar um pouquinho de dons hoje também. Interessante, lá na lei judaica, dizia que toda palavra ela precisava ser atestada por 2 ou 3 testemunhas. Claro, era acerca de profecia, acerca de alguma coisa errada que era feita e que alguém era denunciado, então tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Mas vamos aqui pegar uma licença teológica e usar as 2 ou 3 testemunhas para a questão dos dons. O pastor Guto falou ontem no culto, eu vou falar hoje também. Quer dizer que Deus deseja levantar pessoas que usem os seus dons de maneira apropriada na igreja dele. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O amor cristão, irmãos, ele precisa redundar em serviço. Já falamos da hospitalidade. É um grande dom e é algo que todos nós podemos fazer. Os dons que Pedro se refere são atribuídos pelo Espírito Santo, são dados, não é algo natural da pessoa. E, portanto, eles são dons da graça de Deus. Muito mais do que fazer uma ampla lista de dons aqui,
O objetivo de Pedro é dizer como eles devem ser exercidos. O exercício desses dons serve de parâmetro para os demais dons que a gente vai encontrar em outras partes do Novo Testamento. Vamos ver aqui algumas conclusões sobre esses dons a partir desse versículo. Significa que todo cristão possui pelo menos um dom. Pelo menos um. Todo cristão tem. Os dons foram dados por Deus como fruto da graça dele. É um presente. Então, nós devemos usar da melhor maneira possível. Ninguém pode produzir tais dons a partir de si mesmo, embora deva buscar os dons da melhor maneira possível. Os dons também são dados de acordo com a multiforme graça de Deus. O que significa multiforme graça de Deus? É que a graça de Deus ela possui multiforma, várias formas. Multiforma aqui significa na medida em que o dom é exercido na forma diversificada da igreja e em cada cristão. A igreja, irmãos, é um corpo. E sendo corpo, ela tem várias funções. 1 Coríntios capítulo 12 a 14 vai falar um pouco sobre isso. O corpo tem braço, tem mãos, tem pernas, pés e tem a cabeça. A cabeça aqui é representada por Jesus. O corpo é a igreja. Então, cada parte é importante. Há algumas partes do corpo que ficam mais aparentes, mais visíveis. Há partes que são mais ocultas, mas que são necessários para o funcionamento do corpo biológico como um todo. Da mesma maneira na igreja. Há pessoas que têm dons que parecem ser muito simples, mas são vitais. Sem eles, a igreja simplesmente não consegue funcionar a contento. Experimenta remover um órgão do corpo importante, um braço que seja. Nós já vamos ter muitas limitações. Gostamos de usar do exemplo do Joerson, né? Ele tem um dom exercido na igreja que não aparece no culto de uma maneira muito evidente no culto público, mas estão lá, as cadeiras todas alinhadas. Eu já fiz isso, os demais pastores também já fizeram isso, mas a gente não faz com o mesmo capricho, com a mesma beleza com que o Jô faz. Ele exerce o dom da melhor maneira possível para que saia um culto bonito e as pessoas ficam confortavelmente sentadas. Os dons também foram dados a fim de servirmos aos outros. O dom não é para mim. Deus não deu o dom do ensino para o pastor Marcos. Deus deu o dom do ensino para que o pastor Marcos sirva aos irmãos da melhor maneira possível. Se eu não faço isso, eu estarei pecando contra os irmãos e eu também estarei pecando contra Deus. Quando Deus dá um dom que ele vai ser para o serviço do outro sempre, estaremos glorificando o próprio Deus e a própria igreja vai ser edificada. Então, como é que nós podemos adorar a Deus de uma maneira fervorosa? Também fazendo o uso dos dons. Tudo bem, irmãos? Eu espero que isso fique muito claro. Tem pessoas que talvez tenham um dom carismático, um dom espiritual, assim, ou talvez o dom da palavra, né? Ou da música, e faz os outros chorar, e talvez alguém se sinta assim muito triste, porque não faz aquilo. Irmão ou irmã, o teu dom ele é muito importante. Se você faz um bolo, e esse exemplo já foi citado ontem à noite no culto, faça da melhor maneira possível. Você vai estar agradando o coração de Deus, e aquele seu bolo vai ser um culto que você vai estar oferecendo para o nosso Senhor. Então não se sinta menor, porque talvez o teu dom não é algo que apareça para os outros, mas se fizer significado para uma pessoa. Olha, eu fico pensando, e já chegou aqui a filhinha da Sanai, né? Eu fiquei sabendo que elas andaram entregando algo para uma família que havia perdido alguém muito importante. Uma vida que foi perdida por conta do Covid. E as filhinhas da Sanai, a Luri e esqueci o nome da outra aqui, desculpa. Uma é a Luri, como é que é o nome da outra? A Tieme. Então elas foram lá, fizeram, entregaram. Irmãos, essas duas menininhas missionárias, vocês são missionárias, viu, pequenas? Elas alegraram o coração. O próprio Senhor Jesus
esteve presente na vida delas quando elas fizeram isso para aquelas pessoas enlutadas. É isso, irmãos. Olha o significado, olha o que aconteceu no coração daquelas pessoas. Tudo bem? Então, que isso também possa servir de incentivo para vocês. Para os demais, né? Os dons da graça foram dados para sermos servidores humildes e não sermos estrelões, carismáticos, deslumbrados, como se nós tivéssemos produzido aqueles dons. Significa que nós não devemos usar os dons para obtermos fama. Às vezes, a fama vai acompanhar como resultado, mas nunca deveríamos fazer algo para receber fama. Os dons também devem ser administrados com fidelidade. Um administrador, irmãos, é caracterizado pelo fato de ter recebido dádivas em confiança de Deus para o serviço, que não é da sua propriedade. Cabe a quem recebeu o dom prestar contas daquele dom e aproveitar cada tempo e oportunidade para o bom uso dele. Irmãos, como fica o coração de Deus? Ao dar o dom, por exemplo, de música, e o camarada pegar o dom da música e ao invés de ele tocar para que o amor de Deus seja exaltado, ele vai tocar num carnaval, numa festa promíscua ou coisa desse tipo. Tá? Então vamos usar os dons para engrandecer a Deus. Eu não estou dizendo que quem toca deva tocar só músicas evangélicas, não é isso. Há muitas músicas populares muito boas, e eu acredito que boas músicas também exaltam o coração de Deus. Porque boas músicas, caipiras ou de outros gêneros, falam sobre a natureza, algo que Deus criou. Mas muitas vezes, irmãos que eram da igreja acabam indo para uma vida muito promíscua, em locais promíscuos, e se colocando em situações difíceis, ainda que ele não pratique promiscuidade, mas ele se coloca numa situação difícil, através de um dom que Deus deu a ele. Então, fica aí uma recomendação, vamos evitar esse tipo de coisa, em nome de Jesus. Então, os dons, eles precisam ser administrados com fidelidade. Eu tenho procurado exercer da melhor maneira possível. E esses dias atrás, conversando com o pastor Guto sobre elogios, irmãos, quando alguém me faz um elogio, alguma coisa, eu fico numa responsabilidade maior ainda. Eu não baixo a guarda. Eu sei que aquele elogio, aquela boa palavra, me coloca numa situação difícil. Porque eu sei que agora eu preciso melhorar mais. Eu não posso parar. Eu preciso glorificar mais a Deus. Eu preciso servir as pessoas da melhor maneira possível, ainda mais. Porque eu estou fazendo algo para Deus. Tá? Então, vamos elogiar, mas entendendo de que o elogio não deve tornar a pessoa mole. Pelo contrário, deve tornar a pessoa mais aguerrida ainda no seu dom. Pedro relaciona poucos dons nesse texto. Sim, mas há uma diversidade de dons em outros textos. Aqui, Pedro vai tratar sobre o dom de servir e sobre o dom de falar. Nem todas as pessoas têm o dom de pregar ou de testemunhar, conforme eu já afirmei. Há dons que são feitos nos bastidores, mas são dons de extrema importância. E esses dons contribuem para viabilizar os ministérios feitos em público. Irmãos, nosso culto não começa no sábado, na igreja. Toda aquela parafernália não começa no sábado. Ele já é feito todo um planejamento na semana de pessoas que não aparecem no culto. Mas que aquelas pessoas, o Ferrari e outras pessoas que não aparecem, elas viabilizam para que o pessoal do louvor e mesmo os pastores possam pregar da melhor maneira possível. Então, todos os dons, eles são fundamentais, eles são vitais, eu diria assim, para o bom desenvolvimento da igreja. Agora, vou abrir um pouquinho para vocês falar. Você tem convicção dos dons que Deus deu para você? E a segunda pergunta, você está usando os dons da maneira como Deus deseja? Você conhece seus dons? Ora, se você não conhece o dom que você tem, talvez você não conheça mesmo. Os pastores podem ajudar você a descobrir o seu dom, não é mesmo? Mas temos irmãos que poderiam ajudar. Temos, a Kátia Sanai, é psicóloga. Estou colocando ela no serviço aqui. Poderia ajudar você a descobrir o seu dom, o seu talento.
Tem irmãos maduros que já fizeram muitos cursos acerca de dons e poderiam direcionar você, tá? Temos, a Tati é consultora, né? Ela com certeza ajudaria alguém, né? Estou falando com certeza em nome dela, desculpa, tá? Perdão. Mas eu acho que ela Sim, estou aqui à disposição. faria de bom grado. Mas então, se tem alguém que não sabe qual que é o dom, pastor, não sei, eu queria ajudar na igreja, mas eu não sei. Irmão, procure a gente, tá? Faremos questão de ajudar você. Tem muitos testes muito simples de detectar isso, tá? Então, gostaria de ouvir você. Qual que é o seu dom? Se você está usando o seu dom da maneira e se você gostaria também de usar o seu dom a serviço dos irmãos da igreja. Por favor, a palavra está com você. O pessoal tímido hoje, hein? Ou é fome ou é timidez. Ô, pastor Guto, nós vamos ter que fazer teste de dom com todo mundo aqui, não vai ter jeito. O pessoal da nossa igreja é muito abençoado, eles não gostam de falar de si próprio, né? Quando você fala qual que é o seu dom, é muito de falar de si próprio, né? E o nosso pessoal acho que a gente que tem que apontar o dom deles, né? É verdade. Pode ser uma estratégia, viu, Guto? Pode ser? Pode ser. Olha, tem pessoas que eu estou vendo na tela aqui, né? Que a gente vê assim que trabalham nos bastidores da igreja, né? Então, por exemplo, está aqui o Takeshi, está aqui. O Takeshi é o nosso tesoureiro da igreja. Ele faz um trabalho de excelência. Ele é extremamente controlado e isso é muito bom para as finanças da igreja, né? Ele é muito zeloso com todas as contas e a gente vê assim que é um dom, um talento que Deus deu a ele e ele faz isso com muita tranquilidade. Consegue controlar isso muito bem. E graças a isso, irmãos, mesmo nesse tempo de pandemia aqui, em que as receitas caíram um pouco e tal, mas a gente vê assim como que a tesouraria tem conseguido, né, pagar todas as contas, ninguém tá sem salário, sem sustento para receber, tá tudo certinho, né? Então a gente vê que é um trabalho de bastidor, mas a pessoa está fazendo com muita excelência, né? Só para citar um exemplo aqui, um bom exemplo. Ô, pastor Guto, você acha que o Takeshi poderia tomar o lugar do Paulo Guedes? Eu acho que o Brasil melhoraria, viu? Mas deixa o Paulo Guedes lá, ele está fazendo um bom trabalho. Tá certo. O Takeshi é um bom trabalho aqui, senão a gente perde o Takeshi também, aí não dá. É verdade, é verdade. O Gilson disse que o dom dele é de serviço, por uma questão de voz, né, e tal, né? Eu não acho que o Gilson tem esse problema não, tá? Mas tudo bem. Fala tão bem. Mas o Gilson realmente é um homem de muito serviço, né? Faz muitos discipulados, acompanha muitas pessoas, tá certo? É realmente um homem muito, muito honrado, né? E a gente agradece muito de ter você, tá, Gilson? Mais alguém? Alguém gostaria de apontar para outra pessoa o dom que ela tem? Lembrando que para falar precisa acionar o microfone, tá? Bom dia. Bom dia, Gisrael. Tudo bem? Tudo bem. Tem uma pessoa que tem um dom lindo aqui, que é a Tati, né? Que ela canta lindamente. E eu sempre sou abençoado quando ela canta no culto e realmente eu sou sempre tocado pela forma com que ela expressa, né, o amor de Deus na vida dela. E eu queria apontar o dom dela hoje e acho lindo a forma com que o Espírito usa esse dom, né? E sobre os meus dons, eu danço, às vezes eu toco teclado e
tento cantar. A serviço da igreja aí, sempre à disposição, esperando essa época da pandemia acabar para ter mais oportunidades aí. Parece que a dança parou por um tempo, mas eu amo estar na casa de Deus, né? Eu nunca vi atração em usar a minha dança em outro lugar. Realmente, até hoje, só dancei na casa do Senhor mesmo, ou às vezes na rua, mas a serviço de evangelismo. Então, eu acho que é muito importante dedicar os dons a Deus, e quando a gente recebe elogio, né, falar obrigado e tal, mas sempre dar glória para o Senhor. É isso aí. Perfeito. Aí você dança muito bem, Gisele. Realmente. Mais alguém? Mais uma pessoa. Tá bom. Eu acho que o pessoal está realmente um pouco tímido, mas então eu vou fazer o compartilhamento do restante do nosso estudo para a gente poder finalizar, tá? O verso 11 diz o seguinte: se alguém fala, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Se alguém fala, faça-o com a força que Deus provê. Pedro tem em mente aqui tanto o discurso em um culto ou uma reunião, como numa conversa pessoal com algum irmão. Outra tradução poderia ser a seguinte: a força que Deus provê é de acordo com os oráculos ou as profecias de Deus. São palavras que brotam do ouvir de Deus, que podem estar associadas à Escritura, mas pode eventualmente ser uma profecia particular. São palavras compreensíveis, concedidas por Deus, e que tem o objetivo de desmascarar aquilo que está no culto do coração da pessoa. E quando eu falo desmascarar, não é apenas aquilo que é negativo, não, tá? Alguma coisa, talvez algum sonho, algo que a pessoa tem e que pode ser revelado por alguém, tá? Aqui entraria a questão do dom da revelação, que cremos que isso é algo bastante possível e é bíblico. Quando alguém serve a partir da força que Deus oferece, irmãos, é possível servir de modo apropriado. A verdadeira diaconia somente poderá ser exercida por alguém que vive diariamente da força que Deus oferece. Pela nossa força, a gente não consegue. A miséria com que o cristão se depara pode ser, às vezes, tão dura, tão desanimadora, que nós não conseguimos ou não se pode enfrentar de outra forma a não ser pela força de Deus. E a igreja, ela é o local, talvez, principal em que muitas pessoas sofridas, na força de Deus, podem desenvolver os seus dons. O lar deveria ser assim também. O lar não deveria ser um local de opressão, mas também deveria ser um local onde nós podemos desenvolver os dons que Deus nos oferece. Eu já vou finalizar, mas nós aprendemos várias coisas nessa manhã. E eu quero fazer um resuminho daquilo que a gente aprendeu. Nós aprendemos que nós devemos viver com a expectativa da vinda de Jesus de maneira equilibrada, devemos ser criteriosos, devemos manter a cabeça no lugar, seja nas coisas espirituais, mas também nos negócios do dia a dia que a gente vai fazer. E devemos ser equilibrados principalmente naquilo que se refere às profecias ou aos dons carismáticos. Devemos também orar, ser hospitaleiro e utilizar e aperfeiçoar os dons que Deus nos deu no serviço às outras pessoas. Agora, para finalizar, eu gostaria de saber o que Deus ensinou, o que Deus falou para você por meio deste estudo. O que Deus ensinou para você? Na sequência, a gente vai ter uma palavra de oração e aí sim nós vamos finalizar de vez. O que você pôde aprender e que você poderia, numa frase aqui, você poder aplicar na sua semana?
Pastor, Sim. nós aprendemos, né, que é a dedicação, dedicar o bem para todos, o que a gente tem feito no dia a dia, aprimoramento nos momentos de oração, né, do acolhimento de pessoas, sabe, da atenção com tudo aquilo que nós servimos. É o que eu penso em você. Bom, ele é um excelente hospitaleiro, porque ele não foi criado como eu fui, mas ele tem esse coração de receber, e quando recebe ele faz o melhor suco, ele é bom no suco. Então, ele tem sido, assim, um grande companheiro nisso. Então, eu vejo que nós, com o estudo de hoje, que nós fazemos muito pouco ainda. Nós temos que nos dedicar mais e fazer mais e nos entregar mais para agradar a Deus, principalmente, em primeiro lugar. Muito bom, irmã. E bom, então assim, vamos combinar o seguinte, que depois da pandemia, depois de tudo isso passar, quando tudo estiver seguro, eu vou querer ver se realmente o Mané é bom no suco, hein? É bom. Olha, ele pode até levar para a igreja em algum culto, tá bom? Ah, então tá bom. Porque ele é bom no suco. Ele faz suco que eu fico assim impressionada de fruta que ele nunca viu e fica excelente. Bom, vocês são testemunhas aqui, tá? Dos 60 a mais, já experimentamos, é uma delícia. Tá aprovado. Ótimo. É só vocês fazerem 60 anos, aí vocês entram no grupo. Nossa, vou ter que esperar muito, viu? Mas agora já estou no grupo dos 80. Tá bom, irmãos. Mas então tá bom, vamos orar e aí a gente finaliza, tá? Foi muito bom, foi prazeroso estar com vocês hoje, tá? Que Deus possa abençoar vocês e que a graça de Deus possa estar sobre todos vocês. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos a Ti por esse momento. O Senhor nos ensina tanto através desse texto bíblico a orar, a ser hospitaleiro, a aguardar Jesus com muita vontade, mas também de maneira equilibrada. A tua igreja aqui em Pompeia, ela tem todos os dons que precisa para ser, de fato, uma igreja dinâmica, uma igreja fervorosa, uma igreja, eu diria assim, uma igreja pentecostal na palavra correta do uso. Uma igreja que entende o Espírito Santo como aquele que toca os nossos corações de uma maneira muito plena, mas também uma igreja que ama, uma igreja que age, uma igreja que trabalha, Pai. E, de fato, é uma igreja que tem todas essas características. Ó Deus amado, abençoe a vida dos teus filhos e filhas, que nada possa fugir do teu controle, que a nossa igreja possa crescer cada vez mais no desenvolvimento da sobriedade, do serviço, Pai amado, do uso dos dons, da doutrina séria, Pai, do conhecimento da tua palavra. Senhor, se tem alguém aqui nesse grupo de hoje que tem algum problema, que se sente ferido por alguma coisa, que também o Senhor possa tratar. Também continue abençoando e que essa semana possa ser uma semana de culto ao Senhor, Pai. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, e agradecemos. Amém. Amém. Boa macarronada. Bom dia, irmãos, para vocês. É hoje. Onde é que vai ter macarronada? Tchau. 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 Olha lá. Tchau. Tchau. Olha lá, o Heitor e a Eloá também estão aparecendo aqui, né? Obrigado, pastor Marcos. Obrigado, eu, Rona. Bom dia a Obrigado todos. por pensar. Obrigada, pastor. Mais, Bruna. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, Caio. Tchau, tchau.